Cíntia. Uma comparação sobre o futuro das esquerdas, né? Tem se falado muito do crescimento da direita e da extrema-direita, principalmente da extrema-direita. A gente aqui, felizmente, já perdeu o medo faz muito tempo de falar sobre isso. A extrema-direita, sim, pelo menos o que tem na França, é claro, é extrema-direita. E aí, o que a gente viu em todas as comemorações, as celebrações, dessa que foi uma vitória inesperada, surpreendente, e que mostra a capacidade, incrível capacidade do povo francês, mostrou de se mobilizar e diante das informações, diante dos apelos, porque teve muita influência, os apelos dos jogadores, dos atores, atrizes, celebridades, o cinema é muito forte lá na França, e dos políticos, né, que fizeram foi uma maratona, foi incansável. A gente teve aquele ato gigante, que teve até a presença do Raiz, jogador brasileiro, no final de semana, e aí a gente viu a população nas ruas, e todas as imagens, todos os vídeos, tinha sempre a música, que é o hino da França, que é de 1792, ou seja, vejam como é forte esse símbolo, e num determinado momento da vida dos franceses, eles se reúnem em lugares emblemáticos. A gente tem os vídeos mostrando aí lugares emblemáticos, pontos turísticos, referências da França. A gente vê os migrantes, que são tão contestados pela extrema-direita da Le Pen, e estavam lá todos eles celebrando e cantando o hino da França. E eu me lembrei que quando se faz essa comparação sobre como a esquerda reagiu, a gente traz para cá, e todos os livros que falam sobre as crises da democracia trazem a seguinte afirmação: só o povo consegue derrotar o fascismo. Você não tem instituições que conseguem derrotar o fascismo. E por mais que o Brasil tente que as instituições façam isso, instituição Presidência da República, instituição Supremo Tribunal Federal, o povo precisa também se posicionar. E a gente não tem visto isso. E eu acho que a gente não tem visto isso porque nós não temos um símbolo, nós não temos uma Marselhesa, nós não temos unanimidade. Parte dos brasileiros não canta o hino nacional, não gosta das cores da bandeira, exatamente porque esses símbolos foram apropriados pela extrema-direita, por Jair Bolsonaro, numa estratégia inteligente. Guerra, né? Numa estratégia inteligente, ele se apropriou dos nossos símbolos. Então, a gente não tem o símbolo. Qual foi o símbolo que venceu o fascismo em 2018? Foi o Lula. Não teve terceira via, não teve centro, não teve moderação, teve o presidente Lula. O que eu vejo hoje é que o Brasil precisa de símbolos, precisa de bandeiras. As bandeiras que o Lula tinha, que conseguiam unir a população, eram o Bolsa Família, que de fato segurou o governo dele, deu a ele uma popularidade incrível. Afinal de contas, o Brasil saiu daquele mapa da fome, e isso não é... Isso não foi um ato à toa, né? Foi o resultado de uma política importante. Só que Minha Casa Minha Vida já não é mais uma bandeira que une toda a população. Parte da população, inclusive, é dividida sobre transferência de renda, a gente sabe disso. Então, o presidente Lula, do meu ponto de vista, que é ainda essa Marselhesa frágil, porque está enfraquecido por conta de um Congresso, por conta da força que ainda tem Jair Bolsonaro e a sua turma da extrema-direita, além dos políticos que não se encaixam na extrema-direita, mas que apoiam essa ala ideológica. E isso está no mesmo bloco. Quem apoia extrema-direita enfraquece a democracia. Isso é fato. E eu acho que a gente precisa falar as coisas pelos nomes e falar da forma que é. Então, eu vejo, assim, sabe, quando a gente começa a falar como vai ser o futuro do Brasil, Bolsonaro vai voltar? O que a gente vê, assim, está tudo focado no Lula. Bolsonaro vai fazer uma boa bancada? Está tudo focado no Lula, né? Sim. O Lula vai ter a capacidade de unir a população. Você lembra que foi o primeiro ato dele de governo? Ele fazia verdadeiras maratonas naquelas lives dele, pedindo que as pessoas parassem de brigar, que se reunissem do churrasco. Então, ele tentou, ele conclamou, só que ele deixou isso para trás e passou a valorizar esse discurso, né? De certa forma,
a dar o feedback. Ele mesmo deu o feedback da polarização, que é ruim para ele. Não é boa para ele, não é boa para a esquerda brasileira, é boa. A polarização só favorece o fascismo. E a própria construção da candidatura, né, com o Alckmin de vice, foi muito isso, né? Foi muito isso. Trazer a união. O que a França fez? A França uniu alguns políticos que têm diferenças irreconciliáveis. É o caso do Macron e do Mélenchon, que é o líder da extrema esquerda, considerado da extrema esquerda. Quando a gente fala esquerda francesa, são muitas esquerdas. Sim. Eu achei interessante porque o nome da coligação lá do Mélenchon é França Insubmissa. É o nome Vocês lembram de alguma coisa? Teresina não se rende, não se vende? É curioso, né? As diferenças. Mas, assim, eu me lembrei disso. São muitas esquerdas e todos os pontos de diferença não foram suficientes para vencer essa união. E foi isso que derrotou. Quando a gente fala derrotar, né, a gente sabe que eles não têm maioria para governar, mas derrotou sim, porque tem uma frase que se usou muito hoje na rede social, é isso, derrotar o fascismo é a maior vitória. Quando a esquerda vence, ela não só vence, ela também derrota o fascismo. E o Osmando vai trazer para a gente outra relação desse momento também que passou a França nesse final de semana. A relação entre a eleição francesa e Edgar Morin. Explica para a gente, Osmando. Exatamente.